morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Assim como a carta aos Romanos, a primeira carta aos Coríntios também é uma carta muito importante, não é? A primeira carta aos Coríntios vai tratar de muitos temas que dizem respeito à vida da igreja e, portanto, à vida de cada um de nós cristãos. Então vamos prestar muita atenção. Gostaria que agora a gente não conversasse, evitasse conversinha paralela. Então hoje é a primeira carta aos Coríntios. A primeira carta aos Coríntios é a segunda maior carta de Paulo, porque a maior de todas é a que nós vimos semana passada, a carta aos Romanos. A primeira Coríntios é a segunda maior. Um pouco menor que a carta aos Romanos, ela também possui 16 capítulos. A diferença, né? Quem gravou na mente? A carta aos Romanos tem 7.701 palavras. A primeira carta aos Coríntios tem 6.820 palavras. As duas têm 16 capítulos. Mas a primeira Coríntios é um pouquinho menor, tem 6.820 palavras. Levou 94 horas para ser escrita, cerca de 31 ou 47 dias, tá? Lembra que Paulo ditava a carta de noite, lembram disso? Porque durante o dia ele trabalhava um período do dia e o outro período ele se dedicava à igreja, né? E de noite, com toda a dificuldade daquela época, ele ditava as suas cartas. Ora, se ele ditava 3 horas por noite, levou 31 dias. Se ele ditava 2 horas por noite, levou 47 dias. Dependia do pique daquele que estava escrevendo, né? O que ele ditava, do escriba, lembra lá do escriba? Tá? O Paulo, ele era um cara que ele tinha um pique fantástico, mas não dependia só dele, dependia daquele que estava escrevendo, tá? Então, dependendo do pique do escriba, não é? Levava mais ou levava menos dias para ser escrita. Vocês já vão pegar o comecinho da carta aos Coríntios comigo, pega aí na sua Bíblia. Primeira carta aos Coríntios, para a gente saber para quem Paulo ditou. A carta aos Romanos foi ditada para quem mesmo? Para Tércio. E a primeira carta aos Coríntios? Pegue aí. Está mais no final da Bíblia, no Novo Testamento. E quem tem a Bíblia da Ave Maria, não fique em pânico, está na página 1465, 1465. Para quem tem a Bíblia da Ave Maria, página 1465, primeira carta aos Coríntios, tá? O tempo é curto, mas se você tiver a curiosidade, prestem atenção, tiver a curiosidade de voltar lá no comecinho da carta aos Romanos, na carta aos Romanos, Paulo se apresenta de que modo? Ele começa dizendo: Paulo, servo de Jesus Cristo, não é? Escolhido, e por aí vai. Agora aqui na primeira carta aos Coríntios, olha aí o capítulo 1, versículo 1, todo mundo achou? Olha como Paulo se apresenta. Paulo,
apóstolo de Jesus Cristo, por chamado e vontade de Deus. Segura a carruagem aí, não é? Na carta aos Romanos, ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo. Ele se apresenta de uma forma mais humilde. Isso aqui é teologia, isso é importante, tá? Ele se apresenta de uma forma mais humilde. Paulo, servo de Jesus Cristo. Agora aqui na 1 Coríntios, logo de cara, ele diz o quê? Paulo, apóstolo. O que significa isso? Logo de cara, ele já está exercendo a sua autoridade. Por quê? Porque a comunidade de Corinto estava cheia de problemas. E tinha muita gente na comunidade de Corinto que era desobediente, cabeça dura. Estão entendendo? Então logo no comecinho da carta, ele já diz: olha, eu sou apóstolo de Jesus Cristo. Ele já usa da autoridade. Por quê? Porque a comunidade estava cheia de problema para ser resolvido. Tá? Deu para entender? Agora o outro nome que aparece aí, vamos retomar todo o versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por chamado e vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Por que tem esse aí, Sóstenes? E o irmão Sóstenes. Quem que é o Sóstenes? É aquele que escreveu, o escriba, aquele para quem Paulo ditou a carta, tá? Agora vocês vão ver que interessante. Como Paulo tinha que usar da autoridade com aquele povo, não é? O Sóstenes é aquele que escreveu, Paulo ditando, ele escreveu. Quando chegou no final da carta, Paulo fez algo que ele não precisou fazer no final da carta aos Romanos. Então nós já vamos lá no capítulo 16, vai lá no final da carta comigo. Lá no final da primeira carta aos Coríntios. O último capítulo, 1 Coríntios 16. Sempre com a caneta na mão, grifando. Versículo 22. 1 Coríntios 16, 22. 1 Coríntios 16, 22. Encontrou aí o finalzinho da carta, finalzinho da primeira carta aos Coríntios. O que está escrito aí? Esta saudação escrevo-a de próprio punho. E botou bem grandão o nome dele. Bem grandão, não é? Por quê? Começou a carta com autoridade. Terminou a carta também com autoridade. Olha aqui, ó, o Sóstenes escreveu o que eu ditei, mas eu fiz questão, ó, no final, próprio punho, ele assinou a carta, para que não ficasse dúvida, de que aqueles ensinamentos deveriam ser acolhidos pela comunidade. Tá claro, gente? Vocês não vão fechar a Bíblia não, tá? Vocês vão continuar com ela aberta, porque nós vamos passear dentro da primeira carta aos Coríntios daqui a pouquinho. É o problema, gente, o problema da Bíblia. Eu até peço desculpa para quem tem edição pastoral, tá? Talvez você vai falar: nossa, mas na minha aqui está muito diferente. É porque a edição pastoral, ela quis simplificar tanto, né? Para estudar o texto bíblico, é complicado você pegar uma Bíblia que quis simplificar demais o texto, não é? Porque a gente está num estudo aqui que vem do grego, do hebraico, do aramaico, tá? A Bíblia da edição pastoral, ela é boa para pastoral. O nome já diz, concorda comigo? Edição pastoral. É boa para dar catequese, é boa para reunião de movimento, reunião de pastoral. Agora, para estudo,
como nós estamos aqui num estudo bíblico, ela já não é tão boa assim, tá? Então, quem tem a Bíblia da edição pastoral, procura prestar mais atenção, né? Quando a gente lê aqui na frente a da Ave Maria. E olha que eu nem uso a de Jerusalém, porque eu sei que a maioria tem Ave Maria, que o ideal mesmo seria a gente usar a Bíblia de Jerusalém. Mas a Ave Maria está no meio do caminho, né? A Ave Maria está no meio do caminho, a gente usa a Ave Maria. Tá bom? Vamos continuar. Prestem atenção. Primeiro, nós vamos ver um pouquinho a cidade de Corinto. Depois, a fundação da comunidade de Corinto. E se der tempo, a primeira carta aos Coríntios, tá? O Padre Orlando, o que ele me encomendou para esse ano foi isso. Primeiro ponto, a gente tem que entender o contexto em que a comunidade estava inserida. E entendendo o contexto e a comunidade, a gente entende o que ele quis dizer quando ele escreveu a carta. Está compreendendo? Então vamos ver um pouquinho a cidade de Corinto. Não se assuste, tá? É coisa do arco da velha. Vamos lá. Corinto era uma das cidades mais importantes do Império Romano. Vocês vejam que o nosso amigo Paulo, ele tinha algo que muitas vezes a gente não tem. A gente não tem nem como pai e mãe lá em casa. Estratégia. Paulo, ele era um evangelizador, ele era um missionário, que ele tinha estratégia, né? Vocês podem perceber que ele não começava na roça, ele começava na cidade, porque o povo da roça tinha que vir na cidade também, é ou não é? Quem mora na roça, vocês não têm que vir na cidade? Não é quase toda semana, sim ou não? Pois é. O Paulo, ele tinha estratégia. Eu tenho que levar a semente do evangelho para onde tem muita gente. Eu tenho que levar a semente do evangelho onde passa muita gente. Porque onde passa muita gente, ouvindo ali, ó, vai levar para onde mora. O Paulo, ele tinha estratégia. Então ele começou a evangelizar as cidades. Corinto era uma das cidades mais importantes do Império Romano. Era a capital da Acaia. O que era a Acaia? A parte meridional da Grécia. Uma cidade entre portos. Por favor, isso aqui você tem que guardar. Corinto era uma cidade que ficava entre portos, tá? Possuía 2 portos. O porto de Laqueu, que ficava a oeste, e o porto de Cencreia, a leste. Espera aí que nós vamos entender isso, tá? A cidade de Corinto era uma cidade que ficava entre 2 portos, tá? Vamos entender o que significa isso. Eu coloquei aqui um mapa, tá? Então você tem aqui essa importante região do Império Romano, tá? A região da Acaia. Vocês podem perceber que a Grécia está lá. A Caia era considerada também uma parte da Grécia, chamada Grécia Meridional, tá certo? A cidade de Corinto está aqui. Vocês estão vendo aqui onde eu estou com o dedo? Estão vendo? Esse aqui era um dos portos, tá? Esse aqui era um dos portos. E depois aqui você tinha outro porto. Então era gente que chegava, era gente que saía, era gente que chegava, era gente que saía. Corinto era uma cidade muito movimentada. Então você tem um porto aqui, outro porto lá, tá? Vamos entender. Deixa eu continuar aqui. Esses portos faziam a ligação entre Roma e a Ásia. Deixa eu voltar lá no mapa.
para vocês entenderem a importância da cidade de Corinto, tá? Se você vai para cá, você tem Roma, tá? Se você vem para cá, você tem a Ásia, tá certo? Então Corinto era um ponto de ligação, mandava mercadoria da Ásia para Roma via Corinto, mandava mercadoria de Roma para a Ásia via Corinto. Estão compreendendo a importância dessa cidade na época? Pois bem, esses portos faziam a ligação entre Roma e a Ásia. Por isso a cidade de Corinto era muito movimentada. Era gente chegando e saindo, mercadorias sendo descarregadas em um porto e carregadas no outro porto. Preste atenção. O trabalho dos escravos era muito penoso. Eles é que descarregavam a carga em um porto para carregá-la no outro porto. Agora vocês vão cair da cadeira. No ano em que Paulo chegou a Corinto, qual foi o ano que Paulo chegou a Corinto? Ano 51, tá? Ele ficou 1 ano e meio em Corinto. Ficou 1 ano e meio em Corinto. Por que ficou tanto tempo assim? Vocês vão entender daqui a pouco, tá? Ele chegou no ano 51 em Corinto, ficou 1 ano e meio, depois continuou a sua viagem missionária, não é? E mais ou menos uns 4 anos depois, ele escreveu essa carta que nós vamos estudar, que estamos estudando hoje, tá? No ano em que Paulo chegou a Corinto, ano 51, durante sua segunda viagem missionária, acredita-se que havia em Corinto 500 mil habitantes. Quantos mil habitantes tem Patrocínio? 100 mil. Então dá para você ter uma ideia, para os moldes da época, dá para ter uma ideia do tamanho da cidade? Uma cidade com 500 mil habitantes naquela época. Patrocínio tem 100 mil, não é? Corinto tinha 500 mil, tá certo? Agora, desses 500 mil habitantes, 2/3, mais ou menos 350 mil eram o quê? Escravos. É muito ou é pouco? É demais. Corinto era uma cidade que tinha muitos escravos. O próprio Paulo, quando ele chega e ele se depara com essa realidade, ele toma um baque. E ele tem uma certeza. Tem muita gente aqui que precisa de Jesus, não é? Vamos continuar. Deu para entender? Dos 500 mil habitantes, 350 mil eram escravos. Aqui eu coloquei para vocês terem uma ideia, essa segunda viagem de Paulo. Porque a comunidade de Corinto foi fundada na segunda viagem que ele fez, tá? Ele saiu de Jerusalém, olha o quanto esse cara andou, em uma viagem, porque teve a primeira, teve a terceira e teve a quarta, não é? Essa aqui foi a segunda, olha o quanto esse cara andou. Ele saiu de Jerusalém, passou por Antioquia, Tarso, Derbe, Listra, Icônio, a outra Antioquia, Troade, e vai, Tessalônica, não é? Passou em Atenas, e depois de Atenas foi para Corinto. E depois a viagem vai terminar novamente em Jerusalém, tá? Então foi na segunda viagem missionária que ele fundou a comunidade de Corinto. Veja o quanto ele andou. E andava de que jeito? Quando não era de navio, tinha que ser o quê? No pezão mesmo, tá? E é vergonhoso para nós. Hoje você tem carro, você tem ônibus, você tem tanto recurso, não pode ir numa formação de catequese, não pode ir num retiro, não pode ir numa reunião, né?
E o Paulão fazia tudo no pezão e ia saltitante, que nem Nossa Senhora foi saltitante na casa de Isabel, subindo a montanha no pezão também, porque quem ama Jesus não vê o obstáculo, amém? Quem ama Jesus não vê a dificuldade, passa por cima da dificuldade. Vamos lá. Pois bem, por ter 2 portos, Corinto era conhecida como a cidade do comércio. Olha aí, ó. Cidade do comércio. Ô camarada, era que nem no Paraguai. Tinha muita muamba em Corinto. Não é? Muita gente ia buscar muamba lá em Corinto, meu companheiro. Que nem no Paraguai. Não é? Muita muamba. Entendeu? Cidade movimentada. Né? Fácil acesso para os moldes da época, é verdade? Marinheiros e comerciantes se enriqueciam facilmente em Corinto. Em Corinto, isso aqui é interessante também. Em Corinto, também moravam a maioria dos latifundiários da Grécia. Todo mundo aqui sabe o que é um latifundiário? É alguém que é proprietário do quê? Muita terra, né? Por que esses caras, né, moravam em Corinto? Porque, né, eles que já tinham tanto, eles queriam mais, não é verdade? Infelizmente, né, o rico sem Deus é assim, é um saco sem fundo. O rico sem Deus é um saco sem fundo. Quanto mais tem, mais ele quer. E aí chega Jesus e diz: é por isso que é mais fácil passar o camelo pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Olha aqui, ó. Já tinha muito. Foi morar em Corinto, porque queria mais. Que coisa, não? Oh, meu Deus do céu. Só muda de endereço. Pois é. O primeiro retrato, preste atenção agora. O primeiro retrato da cidade que nos salta aos olhos é o de uma sociedade, é o de uma cidade com uma desigualdade social. Não esqueça. Não esqueça. Corinto era uma cidade que tinha uma desigualdade social gritante, tá? Uma minoria no luxo e uma grande maioria na miséria. 350 mil escravos. Então veja o primeiro retrato da cidade de Corinto. Uma minoria podre de rica, os latifundiários. Uma maioria podre de pobre, os escravos. E uma pequena classe média, comerciantes, em sua maioria o quê? Oh, Jesus amado. Rapaz, que desafio para Paulo, hein? Que desafio, não é? Uma minoria podre de rica, uma maioria podre de pobre, e uma pequena classe média, formada por comerciantes, que via de regra ganhava dinheiro, passando os outros para trás. Que retrato, hein? Mas o pior está por vir. Pega aí, segura a carruagem. O pior vem agora. Presta atenção. Essa realidade acabou por refletir e influenciar a comunidade cristã de Corinto. A minoria dos membros ricos queria se sobressair sobre a maioria dos membros. Você sabia disso? Você está em Corinto aí? Pega lá o capítulo 1, volta lá no capítulo 1. 1 Coríntios 1, caneta na mão, versículos 26 a 29. 1 Coríntios 1, caneta na mão, comecinho da primeira carta aos Coríntios. 1 Coríntios 1,
versículos de 26 a 29. É importante que vocês saibam que a comunidade de Corinto era assim. Tinha uma minoria de gente rica que fazia parte da comunidade. E uma grande maioria de gente pobre, a maioria escravos, que também fazia parte da comunidade. Só que aqui que mora o perigo, O Paulo, presta atenção no que o tio está falando agora. O Paulo, ele sabia que enquanto ele estava ali, enquanto ele estava lá, fisicamente, pessoalmente presente, as coisas iam caminhar mais ou menos. Mas qual que era o receio de Paulo? A hora que ele virasse as costas, meu amigo? Como de fato aconteceu. Quando Paulo foi embora de Corinto, essa minoria rica da comunidade começou a se achar mais espiritual do que a maioria pobre, e começou a ter muito conflito, tá? Tá dando para entender, gente? Tá dando para entender? Tá? Acompanha comigo aí o versículo 26, olha o que Paulo vai dizer. Vede, irmãos, o vosso grupo de eleitos, não há entre vós muitos, humanamente falando, nem muitos. Por que Paulo fala isso? Porque havia uma minoria de gente rica nessa comunidade. Olha o que vem depois. Versículo 27. O que é estulto no mundo? O que significa a palavra estulto? O que significa estulto? Estúpido, não é? O que é estúpido no mundo, Deus o escolheu para confundir os sábios. E o que é fraco no mundo, Deus o escolheu para confundir os fortes. E o que é vil e desprezível no mundo, Deus o escolheu como também aquelas coisas que nada são, para destruir as que são. O que Paulo está dizendo? Os escravos eram considerados o que, irmão? Nada, fracos, desprezíveis, estúpidos. E Paulo está dizendo, tomem cuidado, porque é essa gente que Deus escolheu, é essa gente que Deus vai usar para mudar essa cidade, amém? Por isso, que só há um modo da gente servir a Deus, só há um modo da gente servir a Deus. O que Deus falou para Moisés, Moisés, tira as sandálias, Moisés, seja despojado, seja simples, seja humilde. Tanto o rico quanto o pobre, para servir a Deus, eu vou repetir, tanto o rico quanto o pobre, para servir a Deus, tem que ser uma pessoa despojada, tem que ser uma pessoa humilde, independente da sua riqueza, independente da sua pobreza. E Paulo queria tanto que essa minoria rica entendesse isso, e essa minoria rica amasse e respeitasse a maioria pobre. Estão compreendendo, gente, a questão aí? Pois é. Mas o pior está por vir. Quem está conversando, para de conversar agora. Vocês vão cair de costa. Corinto era a cidade do comércio. E Corinto também era muito famosa. Você viu como eu coloquei o famosa? O famosa está entre aspas. Corinto também era muito famosa na época, por ser conhecida como a cidade do amor. Mas que amor que era esse, meu querido? Será que era o amor de Deus? Não, era o amor da carne, Corinto era conhecida, famosa, por ser a cidade do sexo. Ai. Veja bem o que acontecia
na cidade do comércio e na cidade do sexo. Veja o que acontecia lá em Corinto. Em Corinto havia todo tipo de religião e cultos. Vou repetir. Em Corinto havia todo tipo de religião e cultos. O culto aos deuses pagãos era muito intenso. Por ser uma cidade com 2 portos, era forte o culto a Poseidon. Poseidon era o deus do mar. Primeiro culto forte em Corinto. Primeiro culto forte em Corinto. O culto a Poseidon, o deus do mar. Era muito forte. Justamente por ser uma cidade portuária. Os romanos chamavam Poseidon do quê? Netuno. Até em desenho animado tem o Netuno, não tem? Até em desenho animado até hoje, tá? Era um culto muito forte na cidade de Corinto. Mas o culto que chacoalhava a cidade, vou repetir, tá gravando, né, Anderson? O culto que chacoalhava a cidade era o culto a Afrodite, deusa do amor e da fecundidade. Havia cerca de 1000 mulheres que eram reconhecidas como prostitutas. Que coisa, não? Lá em Corinto, a prostituição era considerada o quê? Cruz credo. Sangue de Jesus tem poder. Pois é, mas era desse jeito. Havia cerca de 1000 mulheres prostitutas sagradas que iniciavam os adoradores de Afrodite na arte do amor. Olha aí. Olha o que acontecia em Corinto, tá? Eu já vou adiantar o expediente. Por que a primeira carta aos Coríntios é a única carta de Paulo que ele vai tratar do cabelo da mulher e do véu da mulher? Vocês sabiam disso, né? A primeira carta aos Coríntios, presta atenção, é a única carta de Paulo que ele vai tratar do cabelo da mulher e do véu da mulher. Por causa disso daqui, ó. Quando uma prostituta sagrada estava iniciando alguém na arte do amor, ela começava a dançar e ela jogava os cabelos compridos, né? Entendeu? Para que aqueles homens ali entrassem em transe, tá? Em transe. Para aí depois começar o bacanal, não é? Os cabelos compridos das prostitutas sagradas eram um instrumento sensual, iam jogando os cabelos em cima dos homens, para que eles ficassem em transe, e ali começasse o bacanal. Você guarda essa informação, porque depois nós vamos voltar nesse assunto do cabelo e do véu da mulher. Mas eu já adiantei o expediente para você. Essas mulheres eram respeitadas em Corinto. Olha aí. Não mudou não, né? Não mudou, mudou? Quem não presta tem valor. Quem presta não tem valor. O Brasil é assim. O Brasil é assim. Infelizmente. Não mudou não. Essas mulheres eram respeitadas na cidade, a ponto de terem lugares de honra reservados nos teatros e outros eventos de Corinto. Gente, o que o Paulo encontrou, hein? Ô nega, você queria estar na perna do Paulo? Eu não. Vocês queriam estar na perna do Paulo? Vocês queriam? Olha o que esse homem encontrou. Eu não queria estar na perna dele não. Olha aí, ó. Além do culto a Afrodite, eu usei a palavra pipocavam, porque tem um autor aqui que ele usou essa palavrinha entre aspas. Além do culto a Afrodite, pipocava em Corinto diversas seitas. Corinto era cheio de seita, só para você ter uma ideia. Diversas seitas de caráter o quê? O que é uma seita feminista, Vanessa? Só tem mulher lá. É que nem o clube da Luluzinha, homem não entra, né? O feminismo era uma doença em Corinto, sabia disso?
O movimento feminista era uma doença em Corinto, tá? E muitas dessas seitas praticavam o quê? O lesbianismo. Essas mulheres, o que elas faziam? Presta atenção. Ou elas cortavam o cabelo bem curtinho, ou elas raspavam a cabeça. Então você tem aquelas mulheres lá da Afrodite que não cortavam o cabelo, porque o cabelo era usado para levar os homens a entrar em transe, né? Jogava os cabelos em cima dos homens. E você tem outras seitas aonde as mulheres ou cortavam o cabelo curtinho, porque era uma identificação, pertence a tal seita, ou o pior, essas que praticavam lesbianismo, elas raspavam a cabeça. Está entendendo? Por isso que Paulo fez o meio de campo, né? Quando ele vai falar do véu da mulher. Depois nós vamos entender, eu quero voltar nesse assunto. Até aqui, todo mundo está compreendendo? Pessoal aí do fundo está entendendo, sim ou não? Muito bem, vamos continuar. As membras de tais seitas costumavam cortar bem curto os cabelos, ou até mesmo raspar a cabeça. No culto a Afrodite, as mulheres começavam a dançar sensualmente, soltando seus cabelos compridos para seduzir e levar ao transe os homens. Eu já falei. Paulo, em meio a tudo isso, precisou arrumar um modo de preservar a identidade da mulher cristã na cidade de Corinto. Tem muito professor de teologia, presta atenção que eu vou dizer. Tem muito professor de teologia que chama Paulo de machista. O que vocês acham? Paulo era machista? Não. Paulo não era machista. Nas celebrações de Corinto, presta atenção, gente, depois nós vamos ver na Bíblia. Nas celebrações de Corinto, a mulher podia profetizar. O que significa a mulher podia profetizar? A mulher podia fazer uso da palavra. O Paulo não era machista. Se ele fosse machista, ele não deixava a mulher na celebração fazer uso da palavra. Só que o Paulo aqui, como era muito feminista a cidade de Corinto, o que havia em Corinto? Um desequilíbrio. O que havia em Corinto? Um desequilíbrio. Ele precisou puxar, não é? Para estabelecer um equilíbrio. Vamos ver isso de perto? Vocês vão pegar comigo 1 Coríntios, capítulo 11. Preste muita atenção. 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 2. 1 Coríntios 11, 2. Segura para mim aberto, não deixa o ventilador fechar não. Por favor. Deixa eu só ver o que vem depois, tá? Então já vamos adiantar aqui, porque eu acho que no final não vai dar tempo. 1 Coríntios 11, a partir do versículo 2. Prestem bem atenção nisso. Por isso que o Padre Orlando está coberto de razão. Para entender o texto, você tem que antes entender o contexto. Eu não sei se hoje é assim, eu não sei se vocês têm essa informação, alguém aqui tem. Antigamente, na Assembleia de Deus e na Congregação Cristã do Brasil, as mulheres não podiam o quê? Cortar o cabelo. Lá em São Paulo, eu me lembro disso, eu era menino. As mulheres da Assembleia de Deus e as mulheres da Congregação Cristã no Brasil não cortavam os cabelos, por quê? Porque dizia que estava escrito na Bíblia que não podia cortar o cabelo, que a mulher não podia cortar o cabelo. Alguém se lembra disso?
Alguém conheceu alguém da Assembleia de Deus, da Cristã do Brasil, nesse período, que dizia que cortar o cabelo era pecado? Cortar o cabelo é pecado. Cortar o cabelo é pecado, porque na Bíblia está escrito que o cabelo é o véu da mulher. Esse pessoal não entendeu nada, porque esse pessoal tirou o texto de onde? Do contexto, não é? Deus mandou a mulher não cortar o cabelo? Jesus alguma vez falou para a mulher não cortar o cabelo? Cuidado. Mas o Paulo, no contexto de Corinto, mulher que não corta cabelo para seduzir os homens para adorar Afrodite, mulher que rapa a cabeça porque está numa seita de lésbicas. O Paulo, gente, ele precisou dizer, olha, e a mulher da comunidade? E a mulher de Deus? E a mulher de Cristo? E agora, o que nós vamos fazer? Se não corta o cabelo, vão achar que adora Afrodite. Se corta o cabelo curto ou rapa a cabeça, vai achar que adora outra deusa. Está vendo o pepino que Paulo teve que descascar em Corinto? E é por isso que a única carta que ele toca nesse assunto, as outras cartas ele não fala disso. Nunca tire o texto do seu contexto, senão você põe na boca de Deus e na boca de Jesus o que eles não falaram. Você acha que eles falaram e eles não falaram. Por isso que eu insisto com vocês, nós temos que estudar a Bíblia. Temos que estudar a Bíblia. Parabéns aos padres que reúnem os leigos para estudar a Bíblia. Deveria ser um dever de toda a paróquia reunir os leigos para estudar a Bíblia. Vamos lá. Eu vos felicito, porque em tudo vos lembrais de mim, e guardais as minhas instruções, tal como eu vou nas transmitir. Agora nós vamos achar que o Paulo era machista. Mas quero que saibais que Senhor de todo homem é, Senhor da mulher é o Senhor de Cristo é. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, falta ao respeito ao seu Senhor. E toda mulher que ora ou profetiza, não tendo coberta a cabeça, falta ao respeito ao seu Senhor, porque é como se estivesse rapada. A gente que já tem um pouquinho de entendimento da palavra, a gente já vai entendendo. Presta atenção agora no 6. Se uma mulher não se cobre com um véu, então corte o cabelo. Ora, se é vergonhoso para a mulher ter os cabelos cortados, ou a cabeça rapada, então que se cubra com um véu. Quer que eu explique o que está escrito aqui? Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Por quê? Pega de novo comigo o versículo 6. Se uma mulher não se cobre com um véu, então corte o cabelo. Ora, se é vergonhoso para a mulher ter os cabelos cortados ou a cabeça rapada, era vergonhoso para a mulher ter os cabelos cortados, a cabeça rapada lá em Corinto? Lógico, podia ser confundida com uma lésbica. Me desculpa, Jesus, falar assim, mas só para vocês entenderem, tá? Então que se cubra com o véu. Versículo 7. Quanto ao homem, não deve cobrir sua cabeça, porque é imagem e esplendor de Deus. A mulher é o reflexo do homem. Vocês vão achar que ele era machista. Com efeito, o homem não foi tirado da mulher, mas a mulher do homem. Nem foi o homem criado para a mulher, mas sim... Dá a impressão que ele era machista. Dá ou não dá, Maria Helena? Acabou com as mulheres, né? Acabou com as mulheres. Vamos ver de novo? Acabou com as mulheres. O homem não foi tirado da mulher, mas a mulher do homem. Nem foi o homem criado para a mulher, mas sim a mulher.
Coitada das mulheres, se os homens interpretar o pé da letra. Tem muito marido que vai chegar em casa hoje e vai falar assim: você viu, mulher? Não fui eu que fui criado para você, foi você que foi criada para mim. Então, ó, eu sou o rei da casa. Faz o meu prato, pega o meu chinelo, corta a minha unha. Olha aí. Olha aí. Está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia. Tome cuidado. Tome cuidado. Versículo 10. Por isso a mulher deve trazer o sinal da submissão sobre sua cabeça, por causa dos anjos. É difícil de entender, mas como a mulher, presta atenção, como a mulher na celebração, ela podia profetizar, não é? Então ela tinha que profetizar com o véu na cabeça. E quando ele fala dos anjos, o que ele tinha na mente dele? Eu já ouvi o senhor Andrade falando isso várias vezes, senhor Andrade, que na Santa Missa tem muitos anjos ao redor do altar. Paulo pensava da mesma forma. Quando a comunidade se reunia para celebrar a Eucaristia, não tinha só seres humanos, mas quem também participa da Eucaristia? Os anjos. Os anjos. Não é? Você não vê. Você não vê. Eu já falei muitas vezes aqui que eu gosto muito do padre Marcelo Rossi. Mas essa história, tem anjo voando para tudo quanto é lugar. Não sei se a igreja subiu ou o céu desceu. Como que você não sabe? Já falei isso. Não é a igreja que subiu, a igreja vai subir no fim dos tempos. É o céu que desce na missa. Por isso que tem anjo, por isso que tem Nossa Senhora, porque onde está Jesus estão os seus eleitos, os seus servos, os seus adoradores, os seus anjos, os seus santos, onde Jesus se faz presente. Então Paulo está dizendo, olha, a mulher tem um papel na celebração, ela tem que usar uma identificação, porque os anjos também estão na celebração. Olha que interessante, olha que interessante. Na verdade, o que era o véu? O véu era como se fosse o paramento da mulher. As ministras, os ministros também, não tem que pôr uma veste para poder servir o altar, sim ou não? Os coroinhas não colocam uma veste, as auxiliadoras não colocam, o padre não se paramenta para celebrar a missa? A mulher em Corinto, onde havia Afrodite do cabelo comprido, aceita lá da cabeça rapada, a mulher, para servir a Deus na liturgia, ela tinha que ter a sua vestimenta e tinha que ter o véu sobre a cabeça para profetizar. Sem véu não podia profetizar, não podia fazer uso da palavra na assembleia litúrgica. Está claro, gente? Mas agora nós vamos ver que o Paulo não era machista, mas ele precisou, presta atenção, num contexto feminista, estabelecer um equilíbrio. Então veja agora o que ele vai dizer no versículo 11. Com tudo isso, olha que bonito, com tudo isso, aos olhos do Senhor, nem o homem existe sem nem a mulher sem pois a mulher foi tirada porém o homem nasce e ambos vêm O que Paulo fez agora? O Paulo era machista? O Paulo não dava valor para as mulheres? Dava. Olha aí, ó, pode grifar. Pode grifar. Pode grifar. Que bonito, né? Vamos repetir. Vamos repetir. Com tudo isso, aos olhos do Senhor.
Que expressão bonita, né, gente? Aos olhos do Senhor, com tudo isso, aos olhos do Senhor, nem o homem existe sem a mulher, nem a mulher sem o homem, pois a mulher foi tirada do homem, porém o homem nasce da mulher e ambos vêm de Deus. Está vendo como ele não era machista? Versículo 13: julgai vós mesmos, é decente que uma mulher reze a Deus sem estar coberta com véu? A própria natureza não vos ensina que é uma desonra para o homem usar cabelo comprido? Ao passo que é glória para a mulher uma longa cabeleira, porque lhe foi dada como um véu. Se no entanto alguém quiser contestar, nós não temos tal costume e nem as igrejas de Deus. O que ele quis dizer? Qual foi a saída que ele encontrou? Qual foi a saída? O cabelo tem que continuar comprido, porque se cortar curto, se rapar, vão achar que vocês adoram a Deus lá. Mas, se não tiver o véu, vão achar que esse cabelo comprido é para adorar Afrodite, para seduzir os homens para Afrodite. Então, qual foi o meio de campo? Qual foi a saída que ele encontrou? Cabelo comprido, com o véu em cima. E assim você não vai ser confundida, nem com uma seita e nem com a outra. Ficou claro, gente? Ficou claro? Tá? Isso aqui é para vocês ensinar na catequese de adulto, catequese de crisma. Porque pode ter alguém da Assembleia de Deus, a Cristã do Brasil, até hoje falando bobagem em cima de um texto como esse. Certo? Podemos ir para frente? Podemos ir para frente? Tem muita coisa boa aqui ainda. Em Corinto, o sexo desregrado era praticado das maneiras mais grosseiras que se possa imaginar. Eu acho que nós estamos voltando aos tempos de Corinto, não é? E até dentro da igreja, hein? Até dentro da igreja. Às vezes a gente que é da igreja, não é? A gente quer que a esposa se sujeite a certas coisas que, ó, vamos tomar muito cuidado com isso. Continua acompanhando. Por tudo isso, a cidade de Corinto adquiriu uma má fama muito grande. E havia um ditado popular que dizia: você vive como Coríntio. Eu desejo para mim e para você que nunca ninguém fale isso para você. Você vive como Coríntio. O que significava na época dizer que uma pessoa vivia como um coríntio? O que está escrito aí? Você vive de maneira desregrada a sua... Se você falasse para alguém, você vive como um coríntio, significava que aquela pessoa tinha uma vida sexual desregrada. Está entendendo? Desregrada. O outro retrato da cidade de Corinto que nos salta aos olhos é o de uma depravação moral gritante. Isto também refletiu na comunidade de Corinto. Vocês estão abertos aí, não estão? Vai lá no capítulo 6, caneta na mão. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos de 6 a 9. 1 Coríntios 6, caneta na mão. 1 Coríntios 6, 6 a 9. Ah, desculpa, 9 a 11. Depois dos 40, você nunca mais será o mesmo. Eu tenho saudade dos 18 anos. Gente, eu assisti a aula de teologia, não é? Eu chegava no seminário, estava tudo dentro da minha cabeça. Rodava a noite acordado, fazendo material para a diocese. Hoje não dou mais conta de fazer isso não. Depois dos 40, já era. Acompanha comigo. Acaso não sabeis que os injustos,
não hão de possuir o reino de Deus? Quem que eram os injustos? Quem que eram os injustos? Os latifundiários de Corinto, os comerciantes desonestos. Está entendendo? O Paulo aqui desce o rei, irmão. O Paulo aqui não faz cafuné, não. Desce o rei. Acaso não sabeis que os injustos não hão de possuir o reino de Deus? Não vos enganeis. Vamos ler junto? Nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os devassos, nem os ladrões, nem os avarentos. Quem que eram os ladrões e os avarentos? Os comerciantes. Quem que eram os idólatras? A turma da Afrodite, a turma do Poseidon, a turma, lá das seitas feministas. E aqui quando ele fala efeminado, você não entenda só a prática do homossexualismo, mas também a prática do lesbianismo, porque em Corinto o lesbianismo era mais forte do que o homossexualismo. Em Roma e na Grécia, preste atenção, em Roma e na Grécia, o homossexualismo era mais forte. Em Corinto, o lesbianismo era mais forte. Está entendendo? Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os assaltantes hão de possuir o reino de Deus. Agora é estranho no versículo 11. O que está escrito aí no 11? Muito estranho. Ao menos alguns de vós têm sido isso. Opa, peraí. Tinha gente na comunidade que ainda estava nessa vida? Tinha gente na comunidade que ainda estava com o pé em duas canoas. Porque quando você é escravo do dinheiro, abre os seus ouvidos aí, ó. Quando você é escravo do dinheiro e quando você é escravo do sexo, é uma dificuldade você sair dessa escravidão. Tinha muita gente dentro da comunidade que não tinha conseguido sair, ainda estava preso a essas coisas. Por isso que ele vai dizer, ao menos alguns de vós têm sido isso, mas ele vai refrescar a memória. Como que ele refresca a memória? Mas vós fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados, em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Ou seja, sai dessa vida. Estão entendendo? Sai dessa vida. Está entendendo, gente? A coisa era feia em Corinto. Muito feia. Está dando para entender? Deixa eu ver o que vem depois. Ah, isso aqui é bonito, ó. Diante deste quadro, Paulo faz a teologia do corpo. Só para me situar, que oração? Quem tem horas? 20, tá. Anota com carinho isso aqui, anota aí. Diante deste quadro, Paulo faz a teologia do corpo. Meu irmão, minha irmã, antigamente, a gente ouvia os missionários redentoristas. Eu não sei se aqui em Minas, aqui em Patrocínio, na região, teve as santas missões dos redentoristas. Em São Paulo tinha muito. Então vinha 15 dias aqueles missionários redentoristas, aqueles padres, aqueles irmãos consagrados, né? E eles diziam assim, salva a tua alma. Como é que eles diziam? Aqui que está o problema. É só a alma que a gente tem que salvar? Ou o corpo também? Por que tem que salvar o corpo junto com a alma? Porque um dia o corpo vai o quê? Ó, ressurgir. Eu vou entrar num assunto aqui que eu acho que eu nem deveria entrar, porque eu só me queimo. Toma
Toma cuidado. Olha aqui, ó, teologia do corpo. Toma cuidado com o que você está fazendo com o seu corpo. Às vezes a gente quer te dar a dica. Negócio de piercing, outras coisas por aí. Nem vou entrar no assunto, senão eu me queimo. Toma cuidado com o que você está fazendo com o teu corpo. Lá em Corinto, a turma abusava do corpo. Estragava com o corpo, arrebentava com o corpo. Não basta salvar a alma. Tem que salvar o corpo junto com a alma. O corpo vai ressuscitar. Toma cuidado. Toma cuidado. Por que a igreja católica, ela tem todo um critério com a comunhão? Né? Às vezes se o padre chegar para você e falar assim, olha, é melhor você não comungar, não interprete isso mal. Interprete isso bem. É para a tua salvação. Porque você tem que salvar a alma, mas tem que salvar o corpo junto com a alma. Tome muito cuidado. Caneta na mão. Acompanhe aí no capítulo 6. Onde foi? Está aqui. Versículo 12 a 20. Logo de cara, vamos ler todo mundo junto? Tudo me é permitido. Tudo me é permitido. Não, agora continua embaixo. Tudo me é permitido. Eu faço da minha vida o que eu quero. Não é padre, não é bispo, não é vocês da renovação que vão ficar falando para mim o que eu devo e o que eu não devo fazer. Ótimo! Tudo me é permitido, vírgula, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, vírgula, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Teologia do corpo. Teologia do corpo. Continua acompanhando. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus destruirá tanto aqueles como este. O corpo, porém, não é para a, mas para o, e o Senhor, e Deus que ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. O corpo não é para impureza. O corpo para quem que é? Por isso que ele deixou o corpo dele para o nosso corpo. O que é a Eucaristia? A Eucaristia é uma união dos corpos. Antigamente, o menino fazia a primeira comunhão vestido de noivinho, a menina fazia a primeira comunhão vestida de noivinha. O dia da primeira comunhão foi o dia que eu me casei com Jesus. Eu uni o meu corpo ao corpo dele, ele uniu o corpo dele ao meu. É uma união de corpos. Por isso que tem que preparar bem as crianças para fazer primeira comunhão, tem que preparar bem os adultos para fazer primeira comunhão. Adulto para fazer primeira comunhão tem que casar primeiro. Está tudo na Bíblia. Tudo na Bíblia. Não é padre, não é bispo que é chato, não. Está tudo na palavra. É uma união de corpos. Versículo 15. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei então os membros de Cristo e os farei membros de uma prostituta? De modo algum. Olha as 1000 prostitutas. Lembra? Tinha gente na comunidade, Augusto, que estava comungando e continuava indo lá no culto da Afrodite. Jesus tapa os ouvidos. Jesus tapa os ouvidos. Transar com a prostituta sagrada. O Paulo ficava tinindo de desgosto. A pessoa que na comunidade comungava e depois ia lá no templo de Afrodite, porque não conseguia se libertar daquela maldição. Está entendendo, gente? Não faça do membro de Cristo membro de uma prostituta. Olha o contexto. Olha o contexto. O cara comungava na comunidade e depois ia lá no culto da Afrodite
com a prostituta sagrada. O corpo não é para a impureza. O corpo é para o Senhor e o Senhor para o corpo. Teologia do corpo. Continua acompanhando. Olha o que está no versículo 16. Ou não sabeis que o que se junta a uma prostituta se torna um só corpo com ela? Ele estava alertando o pessoal de Corinto. Para de ir naquilo ali. Para de ir lá. Às vezes a gente quer dar uns toques para vocês, né? Vocês acham ruim com os pregadores? Para de ir lá. Lá não é lugar para você. Aqui é o seu lugar. Amém? O seu lugar não é outro. O seu lugar é aqui. Você não pode viver com o pé em duas canoas. Pelo contrário, quem se une ao Senhor, torna-se com Ele um só espírito. Fugir da... Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o impuro peca contra o seu próprio... Está vendo? Está vendo? Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebestes de Deus, e que por isso mesmo já não vos pertenceis? E aqui com chave de ouro, né, gente? Grifa bem forte o versículo 20. Vamos ler todo mundo junto? Porque fostes comprados por um grande preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Olha para o tio. Fostes comprados por um grande preço. Fostes comprados. O corpo dele foi pregado na cruz. O corpo dele foi pregado na cruz. Fostes comprados por um grande preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo. Esse Paulo tinha que ter chego em Corinto para salvar aquela gente. Amém? Amém? Vamos dizer forte, repita comigo. Esse Paulo tinha que ter chego em Corinto para salvar aquela gente. Glória a Deus. Está vendo? Está vendo como um cristão pode fazer a diferença na vida de muita gente? Amém? Um cristão, um bom cristão, pode fazer diferença na vida de muita gente. E eu quero chamar a tua atenção nos minutos finais. Você já percebeu que a única carta de Paulo, eu estou arrepiado, a única carta de Paulo que ele trata do celibato e da vida consagrada é a primeira carta aos Coríntios? Já percebeu, Marcinho? Já percebeu, seu Paulo? Já percebeu, tio Wilson, Amarildo, Silverinho? A única carta que Paulo vai tratar do celibato e da vida consagrada, no capítulo 7, é essa de 1 Coríntios. Numa cidade que estava afundada no sexo, Paulo vai dizer: não, é possível ser celibatário. É possível consagrar-se totalmente a Deus. Eu consegui. O Paulo era celibatário. Eu consegui. Você também vai conseguir. Eu quero dar um ensinamento muito importante. Se você quiser anotar, você pode anotar. O celibato é um carisma. Pode anotar aí. O que é o celibato? Um carisma. O que é um carisma? É um dom. O celibato é um dom. Na Igreja Católica de rito latino, Igreja Católica Romana, a nossa, para ser sacerdote tem que ter o quê? O dom do celibato. O cara que não tem o dom do celibato, ele vai dar conta de ser padre? Não vai dar conta. E às vezes tem uns escândalos por aí, porque o cara ficou padre sem ter o dom do celibato. O celibato é um carisma. Assim como todos os outros carismas, o celibato é um carisma.
O cara vai ficar 7, 8 anos dentro de um seminário discernindo se ele tem o carisma. Evidentemente que o celibato também é uma disciplina. Eu tenho o dom do celibato, mas eu não vou me expor, né? Eu não vou pôr minha mão no fogo, né? Vou ficar vendo pornografia, ficar vendo coisa que não devo, não é verdade? Mas o celibato é um carisma. Agora eu quero perguntar para vocês, e a castidade? O que é a castidade? Se o celibato é um carisma, a castidade é o quê? A castidade é um fruto do Espírito Santo. Aqui está a diferença. O celibato é um dom do Espírito Santo. E a castidade é um fruto do Espírito Santo. O celibato é para todo mundo? Não. Mas e a castidade, Vanessa? A castidade é para todo mundo. Por isso que a castidade é um fruto do Espírito Santo. A castidade é para o padre, a castidade é para o casado, é para o solteiro, é para o viúvo. A castidade é um fruto do Espírito Santo. A castidade é para todo mundo. Você que é casado, você tem que viver a castidade, não é? Você que é solteiro, você tem que viver a castidade. O casado vive a castidade sendo fiel à única mulher ou ao único homem com quem Deus te casou. O solteiro vive a castidade esperando o momento certo de exercer o ato sexual, não é? O celibato é para alguns, porque o celibato é um carisma. A castidade é para todos, porque a castidade é um fruto do Espírito Santo. Deu para entender a diferença de um e de outro? Deu para entender? Ah, gente, eu fico tão triste. Quanta coisa que foi preparada para hoje e a gente não deu conta. Mas eu prometo para vocês que no dia 10 de março eu vou trazer um resuminho da primeira carta aos Coríntios. Vocês querem o resuminho também da primeira?